Muito boa noite, pessoal. Estamos com mais um episódio do nosso Famílias Raras, esse podcast que trago várias informações, histórias que têm aquecido nosso coração, tem dado para nós um novo olhar para o raro e também trago instrução para cada família que tem assistido. Então, antes de a gente apresentar as nossas convidadas, eu queria te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas. Pega a sua lista aí de contatos, começa a compartilhar, coloca nos grupos que você participa, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos bater um papo e esse papo de hoje vai poder te ajudar, mãe de criança rara, pai de criança rara, porque nós estamos recebendo hoje aqui a Camila e a Isadora. Elas são da clínica Vitaminar, nutricionistas, são especialistas em crianças especiais, tem uma bagagem aqui na cidade de Uberlândia. Então, vamos compartilhar? Pega o seu telefone aí e começa a compartilhar com seus contatos, porque eu tenho certeza que alguém que você conhece vai precisar desse episódio aqui, vai tirar suas dúvidas, vai poder crescer e ajudar o seu filho naquilo que nós falamos sobre alimentação. E nós vamos desmistificar hoje, né, muito sobre alimentação. Alimentação não é só comer de qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai ver que as meninas vão compartilhar conosco aqui várias pérolas que vai poder te ajudar. Então sejam muito bem-vindas à nossa casa, à nossa mesa do Famílias Raras. Vocês estão em casa, fiquem à vontade no nosso bate-papo. Hoje nós vamos poder conhecer um pouquinho da história de vocês, mas também receber de vocês aí o conteúdo, toda a trajetória que vocês já trilharam até aqui. Então sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer a gente estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês, com o pessoal também de casa. Eu sou a Dora, nutricionista infantil, atuo aí com terapia alimentar e dificuldades alimentares também. Legal. Eu sou Camila, nutricionista. Nós duas fizemos UFO, né? E aí, após terminar a graduação, então, eu parti para a residência, né? Que é um tipo de especialização, da mesma forma que os médicos fazem, nós nutricionistas também podemos nos especializar. Então, eu fiz primeiro pediatria, né? Que a gente chama de saúde da criança. E depois eu fui para o caminho aí dos raros, né? Que são os pacientes que a gente chama de especiais ou de pacientes com deficiência. Que legal. Então, para a gente começar, né? Vocês já começaram a falar um pouquinho da história de vocês. Eu queria começar com a Dora, depois a gente vai para a Camila. Dora, o que fez a Dora despertar para a nutrição? Como começou essa história? Conta para nós. Essa história foi muito, né, longe. Eu fui uma criança sempre muito abaixo do peso, sempre com muitas dificuldades alimentares, né, até que eu decidi realmente que eu queria, né, mudar a minha alimentação. Então, eu comecei o curso de nutrição, né, mas eu ainda não conseguia me ver ali na parte de esportiva, na parte de restaurantes, né, ainda sentia um pouco de dificuldade. Até que eu comecei, né, a trabalhar num salão de festa infantil. Eu era recreadora e, assim, percebi que eu tinha muito jeito com criança. Então, né, tentei, depois que formei, já ir para essa área, mas eu percebia que eu ainda precisava me aperfeiçoar mais. Então, eu fiz pós-graduação, né, em nutrição materno-infantil e comecei, né, a atender na área escolar. Até que eu comecei depois, né, conversar com a Camila e a gente sentiu a necessidade de unir as duas coisas, né? Então, eu e a Camila se conheceu na época da faculdade, quando a gente fazia estágio na pediatria. Então, a gente já falou, olha, a gente tem ali uma maneira de trabalhar muito parecida, né? Aí a gente pensou, nossa, como que seria para a gente agregar as duas coisas juntos, né? Os meus conhecimentos ali na parte, né, da nutrição mais escolar, mais prática com a criança, e a parte também mais clínica ali, que ela ficou muito tempo no hospital. Sim. A gente falou, vamos tentar estudar e fazer algo que a gente consiga dar uma assistência maior para essas famílias. E aí que nasceu a Vitaminar, né? Legal. E a Camila, conta para nós, como é que foi a descoberta da começar nutrição, o caminho, né? Então, eu sempre soube que eu queria a área da saúde. O que exatamente eu não sabia. Então, acho que Deus mesmo que mostrou o caminho. Porque eu tentei alguns cursos antes, não passei, parece que não era aquilo. E aí, para nutrição, deu certo. E conforme, assim, foram passando os semestres, estudando as matérias, eu me identifiquei muito. Principalmente a parte clínica, né? Que é o que me encantava em hospitalar, né? Então, o nosso último estágio, né, que foi o de clínica, a gente fez em pediatria. Nós duas já gostávamos, né, de trabalhar com criança. Então, ali eu tive certeza que eu queria me especializar nisso. Então, eu, no finalzinho ali da graduação, eu prestei a prova da residência, passei, né? E aí, fiquei 2 anos, totalmente no nicho de pediatria. E durante esse processo, eu também tive contato com crianças que tinham deficiências, doenças raras.
E aí eu pensei, não, eu quero realmente me aprofundar nisso. Não tem muitos profissionais e são famílias, né, crianças que precisam desse tipo de assistência. Então aí eu prestei outra prova e fui me especializar também em crianças com deficiências. Então fiz 4 anos aí dentro do hospital. E ao final eu sentia que parece que já tinha acabado essa trajetória minha, que eu queria ter o meu lugar e realmente continuar ajudando as famílias de outras formas. E a gente conversou, como a Isadora contou, e a gente quis muito unir as duas coisas. A parte dela realmente de estímulos da terapia alimentar, do lúdico, né, de envolver as crianças, e a minha parte mais técnica, mais clínica. Então a gente consegue fazer esse atendimento realmente ali na prática com as famílias. Então, enquanto vamos supor, durante uma consulta, eu atendo, falo com a mãe sobre a criança, a Isadora consegue estimular essa criança, né? Então a gente consegue realmente, como eu digo, englobar toda a família, né, e ajudar nesse processo. Legal. Então, a Vitaminária iniciou, na verdade, lá na faculdade. Na Lá, graduação. na Isso. graduação. A gente ainda não tinha um nome, mas a gente já sentia que era realmente algo a se preparado mesmo, que a gente ia se conhecer lá em 2019 para poder trabalhar junto em 2024. Que legal. E a Vitaminária iniciou quando? A gente é super recente, iniciamos em abril, né? Abril desse ano. Desse ano. Uhum. Que bom. E são grandes desafios, né? Porque além de empreender, que é difícil, a gente sabe, mas também vocês escolheram um nicho bem diferenciado, né? Que é um nicho bem seleto, que são crianças raras, crianças especiais. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente quais foram os primeiros desafios aí para vocês iniciar a Vitaminária, como é que foi, os primeiros pacientes, os primeiros desafios aí fora a área acadêmica. Inclusive, a nossa primeira paciente faz parte do Famílias Raras. Né? Legal. Mas a gente pensou assim, quando a gente iniciou, como que seria para as famílias entenderem, né, que existe a parte do acompanhamento nutricional fora do hospital. Né? E entender o que seria isso, né? Porque às vezes ela ainda entende muito quando a criança é internada ali, que a nutricionista vai calcular aquela dieta, às vezes não dá aquela assistência ali para a família entender como que vai ser aplicar aquela orientação no pós, né? Quando ela receber alta, nossa, agora eu tô aqui, o que eu preciso fazer? Eu tô sozinha em casa com a criança, não tenho mais os enfermeiros, os médicos, e agora? Isso. Né? Então a gente pensou justamente em tentar trazer um pouco disso na prática, então ajudar a família ali, né, na consulta e durante esse acompanhamento também, ficar disponível para a família para tirar as dúvidas, né, para a gente entregar um suporte mesmo. Eu lembro que quando o Samuel ele veio para casa, ele veio com fórmula, porque ele não deglutia, ele tinha a dificuldade. E aí a gente entra no mundo da alimentação pro Nel, né? Ele foi para casa com 3 meses, e uma criança rara, com suas debilidades ali, suas raridades, que eu creio que provavelmente é a realidade da maioria daqueles que estão nos assistindo. Eu vou para casa, a minha criança tem aí o desafio agora de alimentar. Para muita gente, vou dar uma fórmula só alimentar, o que é alimentação? Eu queria que a gente faça um pouquinho sobre a alimentação, desmistificar um pouquinho os rótulos que vocês já ouviram, que provavelmente vocês vão ter muita história para contar para a gente, mas como é que é isso? Então, vai depender muito realmente igual da forma que a criança se alimenta, né? Então, ela pode ir de alta do hospital, tanto comendo pela boca, né, que é a via oral que a gente fala, ou por vias alternativas, que é por sondinha no nariz ou pela gastrostomia, né, que acho que muitos aqui, então, vão conhecer, que é uma pequena incisão, né, que é feita aqui na parede abdominal próxima ao estômago, que vai alimentar a criança diretamente. E aí, para a criança ser alimentada, então, por essas vias alternativas, a gente tem N tipos de dietas, né? E aí também com base na deficiência que ela possa ter, né? Então, algumas crianças, elas vão tolerar fórmulas específicas, fórmulas com proteínas diferentes, né? E tem fórmula, gente? Muito. Eu lembro que fala que as fórmulas fios de ouro, né? Porque uma latinha de 250 gramas era caríssimo. R$500, 300 e tanto. Então, só que as fórmulas fios de ouro, elas são importantes, lógico, né? Eu brincava muito com esse nome, porque realmente é caro. E o pior é quando a criança não aceita. Nossa. Tem intolerância, aquela pequena latinha assim, de R$500. Isso o pai e a mãe entram num desespero, não só pelo valor, mas e o que eu faço?
Então a gente tem várias formas. Várias. Que vai depender realmente do tipo de quadro que a criança tem, se ela consegue digerir bem aquela fórmula ou não. Ou se eu preciso de uma fórmula que são essas mais caras, que ela já é meio que quebrada, pré-digerida, vamos pensar assim. E também tem aquelas crianças Lactose, sem com lactose, lactose, né? sem lactose, de Tolerância a aminoácidos, leite, não sei o quê. Eu lembro várias. que eu falo que, às vezes, na nossa rotina, dos passeios que a gente é obrigado a fazer é a farmácia, né? Sim. Para comprar a medicação, que ela é maior, né? Eu falo que a farmácia em casa ela é grande, mas também para olhar as fórmulas, né? Eu lembro que quantas vezes a gente passava, qual que é a fórmula agora? E eu lembro que o Samuel tomava uma sem lactose, eu não lembro se era da Itambé, eu esqueci qual que era a marca agora. E o Uberlândia acabou. Só Nossa. que tinha uma farmácia. Aí dá aquele pânico, e agora? O que a gente O faz? que eu vou dar pro meu filho? Aí tem que correr e tentar E a gente tinha solucionar um essa home care e o farmácia. home care não fornecia. Quando ele voltou, quando ele começou a fornecer, acabou, não tinha que preocupar. Mas eu lembro que eu tive que sair um dia lá, liguei na farmácia e falei: olha, eu tenho 6 lá, foi reserva 6 para mim. Olha aí. E assim, financeiramente, a gente entra numa outra questão também, falando de alimentação, que financeiramente Pesa. é pesado, né? Porque você pega uma lata aí de R$ 80, R$ 100, você pegar 6, que De uma daria um vez, mês, era então. R$ 600. E a gente tem latas aí pequenas, como você falou, que custam R$ 300, por exemplo. Muito específicas. Então, alimentação é mais do que comer, certo? Muito Quando eu falar. mais. Com certeza. Eu acho que hoje, quando a gente é adulto, a gente pensa, não, vamos comer isso aqui, mas o desafio inicial, eu creio que talvez vocês já viram as histórias, mas ela é muito desgastante para a família, né? Até Sim. você acertar a fórmula, até a criança ganhar os nutrientes, né? Aí você falou de duas vias, né, que são colocadas para ajudar a criancinha a alimentar, que são a via nasal, né, fala sonda Isso. nasal e a GTT, e a gente vai, então, desmistificando muita coisa, Isso. mas eu falo que o Samuel era antes da na Nutri foi, e depois Samuel depois da Nutri, porque ele custou ganhar peso. Eu lembro que ele nasceu com 1,850, aí desinchou por 1,400, isso é só do hospital, é só acima de 2. E no caso especial era 2,5. Sim. E é o desafio, né, que é interessante, é o desafio de ganhar peso na UTI. Cada grama você comemora, você celebra, porque está mais próximo da saída. E ele é um dos parâmetros, é um dos indicadores para a gente sair, é o peso, né? Com certeza. E aí, dentro das experiências de vocês, que vocês têm vivido, quais são os desafios de uma boa alimentação? Então, pensando em desenvolvimento e também pensando na parte comportamental, como você falou, para a criança que está internada, né, pensa ali tanto que é para ela, né, em alguns momentos traumático essa questão da alimentação. Por quê? Até adaptar a fórmula, até N fatores ali é muito estressante, né? Então, pensa, às vezes a criança está comendo, está vomitando, e aí às vezes ainda não adaptou. O próprio ambiente hospitalar gera estresse nessa criança, às vezes ela não vai conseguir comer, isso vai impactar na parte do desenvolvimento dela. E quando a criança vai de alta, né? Às vezes a família vai ter que fazer todo aquele processo ali sozinha. A criança vai ter uma recusa muito maior, né? E como que a família vai fazer isso em casa sem suporte? Né? Aí que entra também essa assistência, né, que é bem diferenciada justamente nesse ponto, porque a gente consegue fazer com que esse momento da refeição para a criança seja mágico, que ela consiga passar aquele período que ela teve ali de internação, que às vezes pode ter gerado algum trauma alimentar, e a gente conseguir ressignificar esse momento, para a gente conseguir dar um suporte e um acompanhamento adequado, para a criança conseguir desenvolver, né, e também para a família, né, ter onde se agarrar. Ali eu sempre falo que é muito importante a gente acolher essas famílias e deixar essa mãe realmente contar o que ela está sentindo, né, o que ela está passando, para a gente conseguir, nossa, então nesse ponto aqui a gente vai te dar uma assistência, porque a gente já identificou essas dificuldades, né? E aí a família fala, nossa, agora sim eu consigo ficar mais tranquila, porque acaba que a mãe tem uma responsabilidade de que, nossa, eu tenho que nutrir o meu filho. E aí, quando gera toda essa angústia na mãe, ela fica, parece que eu não estou conseguindo. E entender que para essa mãe está sendo muita coisa e que ela às vezes precisaria desse suporte para conseguir falar, nossa, agora eu tenho um caminho e eu tenho um apoio, né? Para a mãe realmente entender, nossa, agora sim eu entendo o processo, né? Que vai ser algo ali aos poucos, mas que ela pode realmente entender que ela não está sozinha, né? Que sempre vai ter alguém, né, do lado dela, para a criança realmente se desenvolver e a gente conseguir acompanhar.
É porque assim acaba que a criança ela sente um pouco essas ansiedades dos pais, Um pouco. bastante. É. Eles sentem. Então, assim, por vezes a mãe e o pai estão tensos com aquele momento da alimentação, né? Quando a criança já está comendo pela boca, claro. Então a criança sente aquela tensão, aquele momento. Então, só o fato de ela olhar para a mesa, sentar ali, ela já sabe, ó, aqui vai ser um momento que vai ser difícil para mim. Então, ele esquiva. Né? Então é assim, a gente começa muito por acalmar os pais antes na primeira consulta, entender todas as demandas, inclusive emocionais, né? Sabemos que não somos psicólogas, mas a gente acaba pondo um pezinho lá na outra profissão para ajudar esses pais. E até fazer encaminhamentos também, Sim. porque a gente sente que para as famílias assim, é uma carga emocional muito grande. E é um desafio, porque eu falo assim que é um sonho do pai e da mãe ver a sua criança desenvolver, e crescer, ganhar massa. E quando isso não tem, ele é muito desafiador, porque eu lembro vocês falando, o Samuel ele tinha muita resistência em comer. Ele não deglutia muito bem, então se estava fome, estava trabalhando, tudo. Mas a gente estava fazendo já os primeiros experimentos, colocando coisa para ele comer. E ele tinha uma aversão de colocar na boca. Porque ele sempre associava ao ambiente hospital, hospitalar. ele ficou Tubo, entubado. Né? Então, assim. Então ele era reativo. Exatamente. Né? Então, a gente via muito isso. A gente sempre falava muito isso com o Samuel. Ele vai comer. Ele tem só que aprender e pegar o gosto. Porque existem traumas, esses traumas precisam ser tratados de alguma forma. Exatamente. Só que ele estava na idade que não dava para tratar-se todos os traumas, porque ele não entendia. E era interessante que ele gostava de pegar a comida dele. Ele olhava pra cadeira, a cachorrinha nossa, jogava pra clone. Era a diversão dele e dela, né? Que ela achava bom até. Mas realmente eu vejo muito isso, né? Que vocês falaram, a questão de trabalhar a família, conscientizar a família, acolher a família e tirar peso. Porque tem muitas vezes realmente a gente vê assim que é cansativo. Porque há um desejo no coração da mãe e do pai de ver a criança alimentando bem. Né? E todos os pais já sabem dessa importância, que é necessário, mas como? Né? Como você mencionou, que tinha ali uma recusa, né? Qual caminho que eu vou? Acho que isso é muito o que a gente prega, né, Dora? Porque, eu vou no nutricionista, vai me passar o cardápio. A mãe sabe que ela tem que dar fruta, que ela tem que dar verdura. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou acolher meu filho nesse momento? Então a gente gosta muito realmente de sentar com a mãe e mostrar o caminho, na prática. Vamos sentar aqui com o seu filho, olha, vamos tentar resolver assim? E se a gente fizer atividade tal, né? Não simplesmente entregar uma receitinha de bolo. Um papel. E essa é uma reclamação de muitos pais, de que todo mundo sabe o que tem que ser feito. A questão é como tem que ser feito. Porque realmente é um desafio. Pais de primeira viagem, então, que sofrem, e aí, agora como é que faz? Então, eu acho que é legal, quando a gente começou a ONG, a gente focou no acolhimento, porque a gente sabia, se a gente acolher bem, ter uma família estruturada, o desenvolvimento da criança é mais fácil, talvez até mais rápido, porque eu posso sentar numa mesa e a mesa ser vamos dizer assim, o mais difícil, né, a reunião tem mais conflitos ali, olha, pode ser um lugar prazeroso. Onde todo mundo quer sentar e todo mundo quer comer. Mas o problema não é a comida, o problema é o como. Exatamente. Então eu vejo assim, que é legal isso que vocês estão falando, porque talvez do outro lado a gente vai ter muita gente que a criança não está se desenvolvendo mais. Realmente, trabalhar isso, né? Trabalhar essa mentalidade, trabalhar esse desenvolvimento é extremamente importante, porque a gente começa a desmistificar um pouquinho o que é nutrição, né? Que como vocês falam, nutrição, para muitos eu vou lá, eu quero saber meu IMC, eu quero saber o que eu posso, o que eu não posso, que hora que eu como, é de 3 em 3 horas, qual que é a porção, mas o que é nutrição? A nutrição, ela engloba muito, né? Isso que você falou, mas muito além também. Nutrição, a gente entende que também faz parte esse ato de comer e sentir prazer, né? Então, a criança estar bem diante da comida, ter uma boa relação com a comida. E isso a gente percebe que é fundamental para a gente conseguir avançar. Né? Então, a criança que olha para a comida não sente medo, né? Não sente nojo. Isso. Porque as que sente nojo, fala, Cati, esconde. Então, a gente trabalhar dessa forma que a gente vai aos poucos, né? Estimulando a criança, colocando ali recursos lúdicos para ela realmente entender que é um momento prazeroso e que ela pode, né, estar ali e interagindo com esse alimento, aproximando de outras formas, até a gente conseguir esses pequenos avanços. A gente fala que são conquistas que a gente comemora também junto com os pais, que às vezes é só uma lambida, uma mordida de formiguinha, mas que no decorrer do processo isso vai, né, realmente são passos, aumentando. E a família fala, nossa,
ele não fazia isso antes, né? E depois do acompanhamento semanal aí com vocês, eu tô vendo que ele tá tendo mais abertura. Isso pra gente é muito gratificante, porque a gente fala, nossa, a gente tá no caminho certo. É porque o comer não é só o fisiológico, é o cultural, é o social. É o pai que quer levar o filho num restaurante que ele sente coma, como a outra criança do outra mesa que tá comendo também. É o cultural, fazer um prato típico e essa criança se interessar e querer comer A gente também. reúne pra comer. Sim, é confraternizar. Confraterniza. Então a nutrição ela engloba muito. A gente já teve muitos relatos até de mães que falam, nossa, Dora, eu fiquei tão feliz porque ele conseguiu comer um bolo de chocolate. Né? E que às vezes para muita gente é algo assim, né? Não, toda criança gosta, mas não é assim. Né? Na prática, quando a gente vê na terapia alimentar, nos atendimentos, para algumas crianças aquilo ali é uma textura muito difícil, né? Porque acaba que ali engloba ali, às vezes, o cremoso ali da calda, e a criança ainda não identifica aquilo como algo seguro para comer. Então, assim, tem famílias que a gente fica, nossa, olha só, tanto que é gratificante. Mas quando a gente pensa, nossa, mas valor nutricional, às vezes o bolo não é aquela, né, refeição mais nutritiva possível, mas naquele momento, assim, era aquilo que a criança precisava para a gente conseguir abrir e ampliar repertório, né? Para ela conseguir introduzir outros alimentos a partir disso. É legal porque, assim, nos nossos encontros, se a gente for olhar os valores calóricos que a gente oferta para as pessoas aqui são muito mais, mas são momentos prazerosos. Sim. É um momento que a família está saindo da casa dela, vindo para um ambiente totalmente diferente, que não tem a terapeuta, não tem a rotina de organização, tem isso, tem aquilo outro. Ela senta ali, ela está ali sentando por prazer para comer e socializar, conversar com outras famílias. Então, eu vejo assim que, realmente, nutrição, alimentação é muito mais do que só o valor calórico, dieta. Como você falou, né, Camila, é cultural. A nossa cultura, a cultura latina, principalmente, é de sentar, de conversar. Você quer ir na casa de alguém, né, a gente vê muita gente, mas, eu fui para a Europa, na Europa a pessoa não tem esse negócio de ir na casa um do outro. Essa proximidade. Essa proximidade que a gente tem, é cultural. Datas comemorativas, aqui sempre é marcado, né, com essa questão de almoço em família, aniversários, né, então aqui realmente isso é muito forte, e a gente precisa também inserir, né, essa família dentro desse contexto para ela se sentir confortável também, né. E que acaba se tornando também uma rotina, né? Sim. Porque qualquer ser humano sem rotina, ele sobrevive, na verdade, né? Nem vive. Então, quando a gente fala, principalmente para pais e crianças pessoal, eu sempre falo, qual que é a rotina do seu filho? Sim. Porque eu tenho que ter a rotina de sentar com o meu filho e comer. Eu brinco assim que o banho do Samuel, não era a realidade, era meu. O banho da noite era meu. Era meu momento com ele, eu brincava, eu orava com ele, eu conversava, eu falava de Jesus. E a gente tinha o nosso momento ali. Fazia parte da nossa rotina aqui também. Exatamente. Né? Então a gente fala que era o banho dele, era a rotina do banho. Ele ia pro quarto, a Marina passava creme, trocava a cordinha da traque, fazia tudo até dormir, era com a musiquinha. Então fazia parte da nossa rotina. Momentos com o Samuel, por exemplo, a gente sempre sentava na mesa para comer, mesmo ele não comendo, ele sempre participava. Né? E é interessante como, às vezes, eu colocava alguma coisa ali para ele brincava, ele pegava, ele sentia a textura, às vezes na boca, a carne, ele foi na boca, colocou e ficou chupando a carne. Então, alimentação, nutrição é muito mais do que somente ofertar alimentos, né? Eu acho que realmente faz parte da rotina com a casa. E tanto que é prazeroso a gente sentar e comer juntos, né? Sim, com certeza. Vocês falaram uma coisa aqui que eu achei legal, né? Então, a criança chega lá, a família chega lá, vocês sentam, conversa com a família e começa a desenvolver ali a terapia com ela, né? A terapia alimentar. E como é que funciona? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham? Eu sei que agora mesmo eles vão cantar aqui, gente. Espera só um pouquinho. Vai chegar a hora de cantar, que eu sei que tem umas musiquinhas legais aqui. Mas como é que funciona? Como é que ali, vamos dizer, um processo? A gente busca, né, encantar a criança nesse universo da alimentação. Eu acho que isso é a nossa principal força, né, de trabalho. A gente tem todo esse suporte aí com a família para a gente entender o que essa criança está conseguindo comer, né? A partir disso, a gente faz um plano terapêutico, né? Nossa, como que a gente vai estimular esses alimentos que a mãe realmente percebe que a criança tem mais dificuldade, né, para a gente conseguir aplicar dentro da sessão, né? Então a gente vai realmente levar o alimento para
sala, né, onde a gente atende. A nossa sala parece uma cozinha, Isso, uma para a mini criança cozinha. realmente ficar inserida nesse processo. Então, tem essa parte mais lúdica, onde a gente faz contação de histórias, quando a criança já consegue compreender, ter um tempo de concentração, para a criança entender o que tem naquele alimento que ela precisa comer. Né? Tem a parte da música também, que a gente também ama, para a gente conseguir ter essa atenção da criança, onde a gente consegue ir colocando esses estímulos também dentro das músicas, associado com a alimentação, para realmente ficar uma consulta voltada para a criança também, né? De forma leve, que ela não tenha medo do alimento. Então, por vezes, a criança vai brincando e ela põe o alimento na boca sem entender que aquilo é o momento da refeição. Então, a gente vai dando esses estímulos, né? Também tem essa parte de culinária, que a criança realmente interagir com o alimento, porque acaba que a parte sensorial, às vezes, a criança nunca nem encostou, né? Teve algumas sessões que a gente fez quando a gente tira o maracujá, assim, e mostra, nossa, esse é o maracujá, vamos partir. A criança nem identifica que aquilo é uma comida ainda, né? Então, é muito importante para a gente ter todo esse preparo ali, né, com a família e também aplicar com a criança na prática, para a gente realmente conseguir falar, nossa, mamãe, hoje a gente encerrou a sessão e ele foi muito bem, porque a gente trabalhou dessa forma e depois passar para essa família. Como que ela pode replicar? Para a criança conseguir consolidar o que ela aprendeu, né, naquela sessão em casa. Isso. Camila, e como é que são os pais, né? Porque legal, a criança ela tá ali, ela tá no mundo novo, conhecendo muita coisa. E pro pai, pra mãe? O pai, acho que a primeira coisa que a gente faz é o acolher. Né? Assim que chega a família, o nosso consultório é meio que dividido, né? Tem um balcãozinho no meio e tem a parte da mesa, né? Uma mesinha assim mais redonda, que a gente pensa muito nisso, realmente, de ser uma roda de conversa e não aquela coisa séria, eu vou te ensinar e você só vai me escutar. Então, eu gosto realmente de ouvir a família. E do outro lado, a Dora fica com a criança estimulando. Então eu chego, eu já falo, escuta os pais, me conta o que trouxe vocês, né? E aí vem aquele desabafo, né? Então, primeiro eu faço um pouco o papel de ouvir mesmo, de acolher essas famílias, o que é a demanda, quais são as dores dessas famílias. É porque o meu filho não come, é porque ele não ganha peso, porque ele não cresce, porque tem X alergia. Então, é primeiro ouvir essas famílias, né? E depois realmente dar a nossa conduta de uma forma que seja possível alcançar. Né? Então, o meu filho precisa aprender a comer. Como que a gente vai fazer isso? Né? Eu mostrar mais ou menos o trajeto do que vai acontecer. Que não vai ser do dia para a noite que a criança vai aprender a comer abobrinha, chuchu, enfim, o alimento que seja difícil, né? Da mesma forma que para a gente mudar um comportamento, o adulto, ele precisa de tempo, né? A criança mais ainda, porque ela ainda não entende a importância da mudança, né? Então, realmente é um trabalho de formiguinha com os pais também, mas muito baseado na acolhida. Legal. E quando o pai e a mãe chegam lá, quais são as maiores queixas? Eu acho que principalmente a recusa, né, alimentar, dificuldade. A questão do excesso de peso, né? Que pode também. também. Porque acontece da criança recusar muitos alimentos e também ter obesidade. Porque, na maioria das vezes, ele vai ter preferência por carboidratos, por alimentos mais gordurosos, industrializados, e recusar os alimentos naturais, algumas frutas, verduras, legumes. Então, as maiores, eu acho que são essas, né? Tivemos algumas alergias, né, que chegaram. Introdução alimentar a gente faz também, na prática. Processo, né, de conhecer os alimentos. Isso. E também os pacientes, né, que têm algumas deficiências e que têm as vias alternativas. Então, que tem gastrostomia, essa família quer realmente organizar essa dieta em casa para a criança começar a ganhar mais peso. Então, a gente trabalha também nessa parte. Gastrostomia. É algo assim, eu falo assim que são 2 momentos na vida de uma família que tem uma criança especial, alguém que utiliza a GTT, mas eu falo por quê? Porque fica ali o sonho de querer alimentar pela boca, querer ter uma rotina, vou dizer bem entre aspas, normal, porque para mim a gente se adapta a fazer o que é normal, mas uma rotina que pode socializar de uma forma tranquila, não tem os cuidados, por exemplo, vamos falar sobre cuidados aqui, é um desafio, né, para a família, porque ali você vai ter que adaptar e muitas vezes a gente cai em muitas questões, por exemplo, perder nutrientes na dieta, a gente tem que pensar muita coisa, mas GTT, gasto da sonda de alimentação, o que você conta para nós um pouquinho? Quais são os maiores desafios que vocês têm aí desde eu sei que é aceitação, né? Mas. Na maioria das vezes é a aceitação realmente dos pais. Porque muitos pais acreditam que o meu filho está com gastrostomia, ele nunca mais vai comer pela boca. Uma coisa impede a outra.
Só que, primeiro a gente tem que avaliar de forma multiprofissional ali, um nutricionista, identificar quais são, né, as deficiências que aquela criança tem, se ele consegue ou não comer tudo que precisa pela boca, porque tem vezes que a demanda nutricional, né, quantidade de calorias e proteínas que aquela criança precisa é tão grande que pela boca ele não consegue suprir. Fibrose cística, por exemplo, que é um tipo de doença rara, né, que aí existe a nossa quantidade que a gente precisa para desenvolver, que é 100%. Eles precisam de 150. Então, por vezes, essa criança ela não consegue comer o quanto precisa para se desenvolver. Então, eu preciso de uma via alternativa, em alguns casos. Então, eu tenho que chegar para essa família e falar, olha, vamos precisar passar para fazer uma gastrostomia no seu filho. E aí a família, por vezes, desaba, se fecha, fala, não vai colocar isso no meu filho. Só que não vai impedir dele comer. Continuar comendo pela boca. Até mesmo pra criança, né? Então, às vezes a criança, quando ela tá maiorzinha, às vezes ela já fica tem vergonha, o estigma também, né? Das pessoas, do coleguinha perguntar. Então, tem essa parte, né? Essas doenças raras que envolvem realmente essa demanda nutricional maior. E a gente tem também aquelas crianças que têm problema com disfagia, né? Que não conseguem engolir de forma correta. E aí, né, diagnosticado pelo fonoaudiólogo. Aí eu preciso realmente mudar. Eu preciso que essa criança coma apenas pela via alternativa, que é a sonda ou a gastrostomia, né? Pode continuar trabalhando com essa criança a fono, né? Então, hoje ela tem a gastrostomia, ela pode voltar a comer um dia, fazendo os treinos, né, deglutindo de forma correta, um dia voltar a comer pela via tradicional. Então, é muito do conversar com a família, desmistificar. O que representa essa gastrostomia? Qual que é a importância dela para essa criança? Que ela vai ser nutrida, que ela vai desenvolver melhor, que ela vai ganhar peso, que vai crescer, e que não é algo que é eterno, né? Que pode ser mudado. Acho que tudo é a conversa, né? Esclarecer com a família antes de impor uma conduta. Mas seu filho vai precisar e pronto, acabou. Isso é importante, porque quando o Samuel foi colocar dele, para nós foi um momento muito difícil. Ele começou a dar crise convulsiva, ele fez também a cirurgiazinha do NIS, né, para refluxo, que realmente foi muita coisa para o tempo ali, desencadeou coisas que ele não tinha. Uma delas, no dia foi a convulsão, depois o reflexo vasovagal, que realmente a gente teve que lidar com ele depois por muito tempo. Mas realmente eu vejo que desmistificar ajuda muita gente. A gente sentou com várias famílias para falar sobre a TRAC, para falar sobre o GTT, porque realmente cria-se rótulos e com os rótulos vem os medos, né? Vem os traumas, vem aquilo que o Google vai falar, muita coisa boa e coisa ruim, e a pessoa começa realmente a perder, ou, na verdade, criar ali medos de fazer, porque realmente a GTT, eu vou falar depois um pouquinho sobre cuidados de sondas aí, depois vocês podem falar mais, além dos alimentos, que não é uma coisa tão simples de cuidar, né? Quantas vezes aquele negócio, aquela mangueirinha ficava rígida, você tinha que pedir, aí para conseguir é um parto. Ou entope. Ou sai. Higienização também, né? Então, assim, ter o acesso não é muito simples. A gente chegou a comprar reserva, porque eu pedi no plano, eu nunca podia ter uma reserva, eu só tinha que ter atletinho. Eu tinha que programar, se tudo desse certo, uns 6 meses para você trocar. Só que nunca dava 6 meses, porque você passa medicação, a medicação vai descendo. Você passa alimentação. Acaba você usa todo dia, o dia inteiro, né? Você oferta sempre para a criança ali. Então, realmente, são rótulos, são pesos que são colocados que é legal essa desmistificação, mas também traz uma clareza, né? Porque não vai ser da mesma forma de comer pela boca, mas é possível. É uma alternativa que a gente tem hoje, graças a Deus, como isso, porque pensando não houvesse. Como que essa criança ia se alimentar? Ver a criança desnutrindo ali e não ia poder fazer saber o que fazer, né? Então acaba assim que é importante essa família também, né, conseguir se esclarecer do porquê que ele precisa daquilo naquele momento. E também para as pessoas que às vezes podem vir julgar, a família também conseguir explicar, não é necessário. E a família muitas vezes agradece a gente depois, os profissionais. Olha, antes eu sei que eu te falei um monte de coisas. Que eu sei que às vezes, assim, né, são conversas um pouco tensas às vezes, né, quando a gente realmente tem essa conduta. Mas depois os familiares vêm, pedem desculpa, olha, eu não entendia que meu filho precisava disso. Mas agora então, quando vê que a criança está desenvolvendo, que está mais acordada, mais alerta até, eles agradecem. Sim, e isso é bom, né? Porque, da mesma forma que foi a traqueozinha,
Tem muita família que resiste a colocar. Mas é medo também. Só que Samuel, com 15 dias, ele colocou. Ele era uma criança da 15 dias, 16 dias pra frente, ele foi outra É criança. Ele ficou em ar ambiente, não precisava de ficar nem no BIPAP, nem... Então, assim, isso são recursos que nós temos hoje que talvez há 20, 30, 40, 70 anos atrás não se tinha. E muita gente morria, muita criança morria porque não tinha a nutrição adequada. Então, Exatamente. eu acho que é legal esse trabalho, por isso que quando a gente veio com a proposta do podcast, exatamente para trazer informação. Trazer para a família que está do outro lado nos assistindo, ou que vai nos assistir futuramente, vai pesquisar por alguma coisa que a gente está falando aqui, ela entender que é possível. Sim, eu acho que Nem- tirar esse medo, porque eu acho que a família, às vezes, ela é contra porque ela não entende, né? É algo meio que imposto por uma equipe que às vezes não explica. Olha, seu filho vai colocar porque tem que pôr a gastro e a traca. Não, por que que precisa colocar? Quais são os benefícios, né? Quais são os malefícios que a gente vai evitar com isso, né? Então, às vezes, infecções de repetição, no caso da tráqueo, ou refluxo, broncoaspiração, no caso da gastrostomia. Então, é explicar realmente de forma acessível para essa família entender o porquê, né, desse procedimento. Legal. A gente caminhar mais um pouquinho aqui. Vocês falaram que lá tem uma cozinha, né? O ambiente de vocês é todo voltado para ir. Qual a importância do lúdico no desenvolvimento? Vamos falar do nosso nicho aqui das crianças raras. A gente tem que pensar que essa criança, ela está indo para um lugar que ela não conhece, sendo exposta, às vezes, a alimentos que ela não gosta, né? Então, quando a gente pensa em voltar o atendimento para a criança, é muito importante a gente falar uma linguagem que ela consiga compreender, né? Então, quando a gente usa o lúdico, a aceitação da criança é muito maior, né? A criança, ela se abre brincando, então a gente usar realmente esse recurso para a gente conseguir com que essa criança se abra para algo que ela tem mais resistência, né? A gente sempre fala, não é só brincar de comidinha, tem ali todo um roteiro por trás, né? Tem Então, uma lógica ali. Tem uma lógica para a gente conseguir realmente executar, né? E a criança se aproximar. Então, eu penso muito, né, quando a gente teve a ideia de montar uma cozinha que fosse acolhedora, que a gente lembrasse muito um pouco o ambiente familiar, porque essa criança, ela come em casa, né? Então, às vezes, com a família ali, se a criança não entende que naquele lugar, né, é algo seguro, pode ser que ela entenda que está no hospital de novo, né? Então, aquele lugar ali branco, que às vezes ela teve uma Experiência ruim, então ela não quero ficar aqui. Então, a gente tentou pensar nesses mínimos detalhes para a gente conseguir realmente trazer, né, essa parte também para a criança começar a entender, nossa, aqui é um ambiente que eu gosto, né, que eu consigo permanecer e aprender, e depois, quando está em casa, que é um ambiente parecido, então tem cozinha, tem fogão, tem geladeira, a criança também tem prazer, né, de estar ali. Consegue aplicar, por vezes, o que ela aprendeu com a gente. E a gente monta, né, essas sessões, né, de forma lúdica, que a criança entenda, conforme realmente a capacidade intelectual dela. Então, se eu tenho uma criança que tem um tipo de deficiência intelectual, que tem alguma doença rara, que é assim, ela não desenvolveu, comparado com uma criança que não tem essa deficiência, a gente adapta toda a sessão. A historinha que vai contar, de forma que ela entenda, os estímulos. A música. As crianças gostam muito, se abrem muito quando a gente consegue realmente fazer esses pareamentos, né? Então, a gente associar ali a música da sopa do neném com, às vezes, o que a gente está preparando ali, e a criança, nossa, comecei a, né, compreendendo e automaticamente se abrindo, porque a criança fica engajada. Quando ela está sentindo prazer naquele lugar, ela realmente participa. E para os pais é muito gratificante, quando a gente, às vezes, manda um videozinho, oh, nossa, isso ele não fazia antes. Né? Quando eu partia esse alimento, ele já corria, né? Então, quando a gente faz ele de uma maneira que, às vezes, envolveu a criança, a mãe, nossa, eu vou fazer dessa forma, né? Legal, porque realmente você falou algumas coisas interessantes aí, porque traumas, como é que você trabalha um trauma? Quando você dá uma outra memória para a pessoa. Então, se eu tenho um trauma porque é um ambiente hospitalar, e acho que quase toda criança que ficou em UTI tem esse trauma de jaleco azul ou do jaleco branco, né? Ele vai ter esse trauma. Como que você tira o trauma? Dando uma outra memória, dando uma outra modelo para ele ali, para ele conseguir, não, é legal.
posso confiar, posso abrir, posso entregar, né? Isso pra gente foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, que a gente não vai usar jaleco. Não, A gente nada fez a que nossa remeta ao logo hospital. justamente para a criança realmente olhar e já associar. Tem, inclusive, um paciente que a mamãe sempre fala que quando ele vê a nossa logo no WhatsApp, né, ele já fica super empolgado, porque ele já entende que é dia de ir. Então, às vezes, confirmou ali, nossa, hoje tem atendimento. Ele viu, às vezes, a mãe mexendo ali no telefone, e ela diz que ele já fica mais feliz, né, porque lembra e associa com essa memória. Então, é um lugar, ele já entende que é a logozinha, que ele vai estar lá naquele lugar hoje. Então, isso pra gente é muito prazeroso também. E a criança, ela tem, né, tem a percepção bem aguçada, né? Uhum. Ela consegue entender o dia que ela vai tomar a vacina, ela consegue o dia que Sente. ela vai dar terapia, ela sente já o ambiente. E quando você está no ambiente de colhedor e ela consegue entender que é um ambiente legal, ela começa a fazer coisas que ela não fazia, por exemplo, em casa. Porque que nós falamos, talvez a hora da refeição não é a hora prazerosa, é a hora mais traumática, porque você tem que comer, senão você vai fazer isso. E fica sempre reforçando que se não comer, vai ficar doente, se não comer, vai no médico, se não comer, vai tomar Exatamente. injeção. Ou seja, a criança vai criando uma aversão à alimentação, não porque estou comendo um jiló que é amargo, não, mas porque senão você não comeu, eu vou pro médico. E ele começa a entrar, né, no mundinho dele. Acaba que a alimentação ele fica como se fosse algo assim punitivo, né? Nossa, eu vou ter que Acho ir. que eu vou ter que fazer uma coisa ruim que é comer para eu poder ir para um parquinho, senão eu não vou pro parque. Então a criança ela consegue fazer realmente essa interação na cabeça dela. E entra muito no que a gente fala de. Eu sei que é no intuito do bem, mas às vezes a mãe esconder o alimento no meio do prato, falar assim, não, ele comeu sem ver. Mas um dia que ele vê, ele não vai mais acreditar. A mãe vai falar, a última vez ela escondeu, então não vou comer mais. Aí às vezes para de comer até aquilo que já estava com uma aceitação super boa. Então a gente ensina muito isso das mães de como a gente estimular, mas fazendo com que essa criança participe desse processo, né? Porque a intenção é a melhor das possíveis, mas às vezes pode acontecer que a criança entenda que escondeu, como você falou, são muito mais aguçados. Então percebe ali que tem uma alteração de sabor, de cor, e realmente começa a recusar. Outra coisa que você mencionou também, que às vezes a criança ela vem de outro lugar, né? E às vezes naquele dia ela pode estar mais rígida, né? Então, como que a gente vai ter que ter uma conduta ali para realmente conseguir com que ela se engaje novamente? Então, às vezes ela veio de uma vacina, veio de um outro ambiente que deixou ela mais estressada e ela precisa ser exposta. Então, a gente tem que respeitar esse limite daquela criança naquele dia também, né? Não ficar forçando, por mais que o intuito ali seja realmente estimular a alimentação, às vezes naquele momento se ela já veio, né, com algo ali, além a gente entender, né, e respeitar o limite, porque às vezes a criança tem um dia que ela não vai conseguir avançar da mesma forma que o dia anterior, né, e passar isso para a mãe com segurança também. Olha, hoje a gente percebeu que estava, né, um pouco mais rígido, mas entendeu o que aconteceu. A mãe sempre fala, nossa, realmente hoje o dia dele não estava tão legal, porque ele teve às vezes que tomar uma vacina, teve que passar pelo médico, ou algo que deixou ele mais estressado, e aí acaba que isso vai impactar também nas sessões. E a gente conseguir conciliar com essa família a melhor forma possível para dar essa continuidade em casa, né? Então, na próxima sessão, fazer de uma maneira que deixe mais atrativo, que ele consiga realmente lembrar, né, do que ele faz ali e ter aquele prazer novamente. Sim, sim. E a gente vai vendo que a gente começa a desconstruir para reconstruir. E aí é legal esse trabalho com os pais, porque talvez a criança vai 2 vezes, 3 vezes lá na clínica de vocês lá. O restante dos outros dias o pai tem que dar continuidade. Sim, a gente sempre passa metas para casa. Então, isso aqui deu certo, vamos tentar continuar em casa, né? Porque se a criança me vê, toda terça-feira, tá, até chegar outra terça, ele pode ter esquecido o que ele aprendeu comigo. Então, a gente sempre passa a tarefinha de casa para fixar realmente o que a criança aprendeu. Isso. E conversar com a equipe multi também, que às vezes essa mãe tá tão sobrecarregada que às vezes ela não consegue, né, fazer essas atividades, mas às vezes ele tem ali um acompanhamento multi que às vezes a gente consegue conciliar e trabalhar em conjunto, né, que eu acho também que é muito importante. Porque se a criança vai uma vez por semana, os outros 6 dias, se ela não treina, né, e a máxima de qualquer esporte é o treino na perfeição, né, ou seja, acesso e repetição me leva ao resultado que eu espero, a gente vai vendo que realmente se torna cansativo, não porque não teve resultado, mas é porque não tive, né, a constância que eu precisava para chegar no resultado. Isso. E eu vejo que isso é um desafio realmente, porque começa nas emoções, a gente vê uma mãe e um pai cansado, um dos dois abriu mão aí do trabalho, o outro tá trabalhando,
mais para conseguir manter a renda, e aí você vê 10, 15, 20 terapias na semana, e aí de várias clínicas diferentes, principalmente quando você vai para rede pública, você vai lá na Paz, você vai na CD, você vai no Certo, você vai no não sei mais aonde, muitos lugares são distantes, e aí ela tem que ainda tá Fazer em casa. as terapias em casa, continuidade em casa. Então, realmente eu acho que é trabalhar essa consciência aí da família que vale a pena esse esforço inicial aqui para a gente ter resultados aí a médio prazo, porque a gente estava falando aqui, né, de criança que interna, por exemplo, retrocede. Eu lembro que o Samuel já estava deglutindo um pouquinho no começo. Ele ia para trocar trago, tomava a sedaçãozinha ali só para dar o cheirinho mesmo, para trocar a coisa rápido, mas ele perdia no começo, porque ele não tinha memória suficiente para conseguir. Depois ele conseguiu poder, mas já tinha passado um ano. Isso. Então, E até assim, a internação de longo prazo perde musculatura. E a gente percebe que a criança às vezes emagrece. E ela não perde só musculatura de braço, ela perde musculatura respiratória, aqui de pescocinho também. Então, realmente retrocede. Entra no tema aqui sobre, a gente tinha falado aqui sobre a questão dos cuidados. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos cuidados na parte de alimentação e depois a gente falasse um pouquinho sobre, né, sobre as sondas, né, os cuidados que são necessários ali para alimentação, mas também para higienização. Então, assim, eu havia falado sobre as fórmulas, né, mas tem famílias, então, assim, que tem uma maior dificuldade financeira, né, ou tem casos também que a criança pode receber a dieta artesanal, que é a gente preparar uma sopinha, né, com os mesmos alimentos que a família tem acesso, legumes, verduras, o carboidrato, né, que seria um arroz, por exemplo, uma batata, uma carne, fazer de forma completa, bater essa sopa para passar na sondinha, por exemplo, né, no caso da gastrostomia. Então, são os mesmos cuidados que seria para uma criança que não tem nenhuma deficiência, que não tem nenhuma doença rara. Então, é a higiene para manipulação dos alimentos, né, dos instrumentos. É uma faca que eu cortei a carne crua, eu não vou cortar um outro alimento, né, que é contaminação cruzada, que a gente chama. Então, realmente, é aquela higiene, aquele cuidado de higiene que qualquer outra criança deveria receber para, então, né, ser passada pela via alternativa, né. E se a criança come pela boca, mesma coisa. São os cuidados de higiene aí que acho que a maioria já conhece aí. Acaba que desde o hospital já começa entendendo, né, que é necessário. Isso. E aí, no caso, então, quando é passado pela gastro, pela sonda, é ter o cuidado de passar numa consistência que não vai entupir, né? Você que teve essa experiência aí. Gente, quando entope, que dor de cabeça, hein? Então, ali tem que peneirar realmente, deixar numa consistência bem lisinha, fininha. Depois que passar essa sopa, lavar com a água, porque se deixar sujo, vai entupir. Vai enrijecer ali o equipe lá e perde mesmo. Isso. E deixar aqueles instrumentos para a criança mesmo. Então, o que eu usei para manipular a dieta da criança, eu deixo para ela e sempre fazer a higienização, né? Que a gente fala que é aquela higienização padrão, que é 1 litro de água, uma colher da água sanitária, né, do hipoclorito. Então, deixar sempre esses instrumentos muito bem higienizados. Né? E a questão nutricional quando a gente faz a sopa? Qual que é o cuidado que tem que ter? Porque bateu, vai perder, não tem vai jeito. Perder, não tem jeito. Perde fibra, perde vitaminas, nutrientes. Então, assim, pelo menos onde fiz a residência, né, as nutricionistas tinham esse cuidado de calcular, né, foi feito um trabalho até de uma ex-residente, que ela preparou essa sopa lá na cozinha do hospital e calculou todos os nutrientes, já pensando nas perdas. Então, é feito o cálculo sabendo quanto essa criança vai receber de carboidratos, de proteínas e de vitaminas. Então, nós orientamos a família a preparar aquela sopa com aquelas porções. 1 colher, vamos supor, né? 1 colher de sopa de arroz, 2 de feijão. Então, a família fazer exatamente daquela forma. Porque se ela colocar uma quantidade superior ou inferior, a gente perde essa noção da quantidade, né? Isso impacta, né? Totalmente. Da criança também. Então, sempre que essa família receber orientação de fazer a dieta artesanal, é importante que o nutricionista oriente como fazer. Cada etapa, né, desse processo aí. Cozinhar, bater no liquidificador, peneirar, todo esse processo ele deve ser orientado. Porque o desafio é esse, né? Você vai peneirar, por exemplo, depois você bateu,
bateu, você já perdeu, peneirou, você já perdeu mais um pouco, né? Qual que é o ponto de equilíbrio? Eu falo porque às vezes eu vejo pais e mães super ofertando por medo de Uhum. perder, e aqueles que não entenderam e estão deixando de ofertar. Uhum. Aí você vê que a gente tem do 8 por 80, que ele tá, É. não é desnutrido, que ele tá super nutrido. Uhum. E fica sempre esse desafio, né? Sim, e realmente é o profissional orientar essa família e buscar entender se ela entendeu, né? Uhum. Eu tenho esse hábito, assim, sempre que eu oriento Uhum. essas prescrições um pouco mais difíceis, né, de serem entendidas, eu explico e eu falo, você entendeu? Uhum. Não me explica. Uhum. O que você entendeu? E ficar de Legal. suporte Porque também por pra vezes essa essa família, pessoa, né? ela fica sem graça de falar que não entendeu e vai Uhum. pra casa com dúvida. Às vezes pega aquele papel, nossa, e agora? Por onde eu Eu começo? não vou falar que eu não entendi. E aí, às vezes, a criança sofre essa Sim. consequência, Uhum. né? E isso do superalimentar também é um problema. Porque a gente acha que se eu der mais comida pro meu filho, Uhum. ele vai engordar mais. Só que, dependendo da quantidade de nutrientes, acontece um efeito rebote. Uhum. Se eu der mais proteínas pro meu filho, o corpinho dele vai ter que digerir essa Uhum. proteína. E nessa metabolização, pode ser que ele perca muita energia para digerir. Então, faz o oposto. Eu aumento muito aquela dieta e ele emagrece. Sim. Por isso Já que é atendi importante muitos o acompanhamento casos assim. nutricional, né? Olha só. Então é algo que a gente não imagina, né? Ah, vou aumentar e o meu filho vai emagrecer? Acontece. Uhum. Então, por isso que é importante esse cálculo, E aí né? arrisca Isso, o que o é que a passado. nutricionista Nós passa. falamos no início, alimentação é mais do que comer, ou seja, existe um cálculo, Sim. principalmente tratando do nosso nicho famílias raras, que é importante entender, importante seguir. Uhum. Eu lembro que no começo o Samuel teve que usar muito carbo CH. Aquele Sim. módulo, né? Ele tinha que tomar porque era só fórmula e o carbo, então ele estava bem desnutrido e teve que. É E aquilo ali, se não tomar com cuidado também, e é o efeito contrário, né? Exatamente. Eu falo que teve um momento que ele tá cheio das dobrinhas. Eu falei, não, Marina, para, diminui, né? Eu sou nitrocinante, mas eu sei que tem que parar um pouquinho. Aí foi a hora que a Jocasta, né? Que você está aqui, entrou na nossa vida lá e nos ajudou a fazer o cálculo. Porque realmente a gente tem que entender isso, que existe um cálculo para cada criança, né? Não é eu ir lá no Google, pegar uma receita de bolo e fazer aquilo ali para aquela Não é. criança, né? É porque a gente faz esses cálculos com base na idade da criança, com peso, altura, demanda energética, se tem uma doença ou se não tem, se faz algum tipo de atividade, se não faz. Então não é simples, a gente tem que calcular pensando no indivíduo, né? Falando em famílias raras, existem doenças, né? Existem raridades ali que impactam diretamente na questão de ganho, calórico. Fibrose cística. Como eu comentei. Uhum. Então, assim, há uma demanda muito maior, né? E da mesma forma, existem deficiências, doenças raras, em que um pouquinho a mais que você dá para a criança, ela gera uma obesidade muito acentuada, né? Porque o metabolismo é mais lento. Então, cada caso é um caso. Mesma coisa para adultos, né? Que a gente fala muito da dieta de gaveta, que a minha dieta serve para minha vizinha. Não. Você pode comer de 3 em 3 horas. São rótulos, né, que a gente vai colocando. Esclarecendo. Cada um na sua profissão. Eu vejo isso aqui, todo mundo que vem aqui fala um pouquinho. Existem os rótulos da profissão. Sim. Porque essa questão mesmo, vamos dar um pouquinho de isso aqui porque deu certo comigo. Não quer dizer que deu certo comigo, vai dar certo para outro. Cada um tem um metabolismo, cada um tem, né, uma raridade. Tem, por exemplo, tem criança que tem dificuldade de absorver algum tipo de nutriente. A gente tem algumas doenças raras aí que a criança ela não absorve, ela não consegue metabolizar alguns aminoácidos, porque a gente tem a proteína, né, inteira aqui, e a gente pode quebrar ela, né, o nosso corpo faz isso, e aí ele se transforma em aminoácidos. E aí, vamos supor que essa criança não consegue metabolizar esses 2 aminoácidos. E aí, essa ausência da metabolização solta substâncias tóxicas no corpo, né, que podem gerar convulsões, perdas aí, né, do sistema cognitivo. Então são coisas assim complexas para a gente explicar, mas que se eu pegar uma dieta X da criança tal para passar para outra, ela vai passar mal. E acontece muito bem. Principalmente com fórmula, né? Eu vejo muita gente, eu vou doar essa fórmula aqui porque deu certo com o meu filho. É uma fórmula cara, vai dar certo pro seu filho. E por vezes não ajuda nada, até atrapalha. Exatamente. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque volta naquela questão cultural, né? A gente é criado numa cultura latino-americana, onde a nossa cultura é todo mundo ajudar todo mundo, abraçar todo mundo, a gente reunir sempre nos finais de semana na casa da avó, do avô, para todo mundo comer, e comer o quê? Tudo que
via, né? Uhum. E a gente transfere isso, principalmente eu vejo, vou te dar essa fórmula aqui, porque o meu filho está tomando, vai ajudar seu filho. E isso pode desencadear uma série de problemas, igual vocês falaram, Sim. por exemplo, convulsão, como, enfim. Então, é importante a gente falar sobre isso aqui. Então, cuidados com a alimentação é extremamente importante, desde o manuseio, armazenamento, né? Uhum. A gente que Sim. vou armazenar aquela, sei lá, Temperatura. tem uma série de coisas também, não tem? Isso, com certeza. Então, não é deixar aquela dieta preparada 2, 3 dias na geladeira, né? Nem realmente- temperatura ambiente. nem temperatura ambiente. Então, às vezes, a mãe congelou determinado alimento ou o leite, e aí deixa descongelar em temperatura ambiente. Não, tem a forma correta. Se está congelado, eu vou descongelar na geladeira, né? O período que eu vou deixar esse alimento, por exemplo, eu manipulei um alimento, né, hoje no almoço. Eu posso utilizar ele em até 3 dias estando na geladeira, né? Passou desse momento, eu vou congelar. Então, para cada tipo de alimento, a gente tem aí um prazo, uma temperatura, vai depender do caso. Tá fresco, não pode deixar o alimento fora, não vai perder. Por mais que às vezes o alimento não solte aquele cheiro, não mude a conformação física, ele pode estar multiplicando. Principalmente quando a gente fala de leite, né? Leite, eu acho que é um dos campeões aí de intoxicação alimentar, porque realmente, né, eu vejo isso. E é legal a gente falar do cuidado do armazenamento, porque é cultural também, né? Tem muita coisa que é cultural. Deixa em cima do fogão, deixa dentro do forno. Deixa dentro do micro-ondas, não vai dar bicho, vai dar formiga. E isso é tão importante, porque assim, a gente vê um monte de criança sendo internada por intoxicação alimentar. Sim. E normalmente ou é pelo manuseio ou é pelo armazenamento. Porque a gente vê muito isso. E tanta criança sofre, né, quando tem uma intoxicação alimentar. Porque ela associa até que comeu e passou mal. Sim. Aí ela não quer mais comer determinado alimento. Olha só. E até a água, assim, eu já tive alguns pacientes que eu atendi que os pais pensam, se a água dessa cidade é tratada, eu não preciso filtrar a água. Olha só. Mas o que acontece? A água sai da estação de tratamento, ela passa pelo encanamento, pelos canos que estão contaminados. Então a família chega e fala, seu filho está bebendo água que não está filtrada, por isso que ele teve a gastroenterite, né, a infecção do intestino. Mas essa água não é tratada? O Uberlândia tem a 3ª melhor água do mundo. Ela deve ser do Brasil. filtrada, né? Ou fervida, pelo menos, né? Aquelas famílias que têm poder aquisitivo menor, então, pelo menos que ferva a água. Então, a gente fala que o óbvio deve ser dito. Então, você tem que falar pro pai da criança, a água dele deve ser potável, deve ser fervida, né? Então, todas as informações que, às vezes, para os profissionais, elas parecem muito óbvias, claro. que a gente acha que todo mundo sabe, deve ser falado. O óbvio precisa de gosto. E às vezes, assim, além de falar, às vezes ter ali disponível orientações que sejam claras também, né? O passo a passo também é muito importante, porque às vezes você despeja informação, a mãe fala, não entendi, e às vezes se perdeu ali no looping de várias informações muito técnicas que às vezes ela não tá nem compreendendo. Tem o temazinho que tá meio que na moda aí, na verdade não vou falar moda não, mas tá mais em evidência aí, que é a seletividade alimentar. Né? Independente, não só pelo espectro autista, mas a gente vê que várias raridades têm, né, a questão da seletividade alimentar, não é só do autismo, né? Acho que é bom a gente frisar, porque ficou muito evidente por conta do autismo, mas isso são outras raridades também tem. Como lidar com a seletividade alimentar? Eu vou pontuar só esse início, depois você continua. Muitos pais chegam apavorados pra gente. Meu filho tem seletividade, ele é autista. Uma coisa não está diretamente ligada à outra. Tá? Então, a gente vai ter crianças que têm a seletividade, que a Isadora vai explicar melhor pra gente o que é, mas que não tem autismo, né? Então, é realmente tranquilizar o coração, conversar com o profissional que vai orientar, né? O que realmente é, quais são as providências que a família deve tomar. E o que é seletividade? Como a Camila falou, acaba que quando a família identifica isso, ela fica realmente muito apavorada, né? É claro que se o profissional que faz os testes observar que essa seletividade, junto com outros fatores, pode levar esse diagnóstico, ele vai passar para essa família, né? Mas necessariamente não quer dizer que ele já seja, né,
com o diagnóstico ali só porque está recusando os alimentos. A seletividade, ela vai caracterizar justamente isso, essa recusa por alimentos, e ela vai ser persistente, levando até, em determinados casos, exclusão de grupos alimentares inteiros. Então, assim, a criança fica com uma dificuldade mesmo, a ponto da gente buscar uma criança, encontrar uma criança no atendimento que às vezes come só um tipo de alimento, o dia todo. Então, ela recusa todo tipo de fruta, todo tipo de legume. Então, assim, às vezes até o carboidrato, que às vezes parece ser muito fácil, o arroz, né, que a gente está no corriqueiro ali, todo mundo come, mas para algumas crianças, o arroz até É difícil. é difícil, às vezes espeta a língua, a gente já escutou até isso, né? Então acaba que é muito importante a família, assim que identificar, já procurar o profissional. Por quê? A gente vai conseguir, né, ir caminhando ali para a gente realmente ajudar essa família, né, com estímulos que sejam mais constantes, porque a criança já tem uma dificuldade e isso pode impactar na parte nutricional também, né? Porque a criança vai ter ali uma exclusão de vários tipos de alimentos, então a gente às vezes tem que entrar até com suplementação para a gente conseguir até a criança aprender, né, a comer esses alimentos de novo, né, ou às vezes comer pela primeira vez, dependendo da idade dessa criança, às vezes ela nunca nem conseguiu colocar esse alimento na boca, a gente já assegurar que ela seja nutrida, né, então por isso que o acompanhamento nutricional é muito importante, né, para a família identificar, nossa, ele está realmente recusando aqui alimentos que antes ele gostava, ou está, né, excluindo alimentos ali que são importantes, ela já procurar esse profissional. Que realmente é um desafio para a família. Muito. A criança come só um alimento o dia inteiro. No dia Às vezes é inteiro. biscoito de polvilho. Só come biscoito de polvilho da marca tal. Tem a marca. Sim, acontece muito. Olha, E aí, às vezes, na embalagem muda um desenho. Ele já associa que não é o mesmo Não é o mesmo alimento. biscoito, ele não quer. que desafio, né? Uhum. E é interessante porque, como nós falamos aqui, não é o diagnóstico de síndrome, né? Uhum. A seletividade alimentar, mas se tornou uma realidade hoje, pelo menos, talvez porque hoje a gente tem mais formas de mensurar isso, mas eu vejo muitos pais falando sobre isso. Meu filho tem seletividade alimentar. E acaba que até os profissionais estão entendendo mais. Então a gente recebe muito encaminhamento de pediatra, que agora já consegue entender, nossa, a família relatou que não está comendo e realmente não está comendo. Às vezes o pessoal antigamente falava, não, é frescura, depois Vai passar, passa. depois ele aprende a comer. E não é assim que Fica com fome, funciona, né? depois come Quantos uma. adultos a gente conhece que é seletivo? Eu fui seletiva. Eu também. Aprendi a comer quando Na eu faculdade. fiz nutrição. Eu também. Porque eu entendi que eu precisava me alimentar. Então, eu como diz, eu fiz terapia alimentar comigo mesmo. Eu fazia, por exemplo, não gostava de abóbora cabotiá cozida. Eu preparava ela de formas diferentes, misturada com alimentos que eu já gostava, para então me aproximar. O meu era muito com cor, então alimento verdinho assim não ia, de jeito nenhum, desde pequena. Não, esse verde, se for um orégano ali, eu já identificava, não como nada que tenha verde. Né? E às vezes a criança, ela cria padrões ali que a família às vezes ainda não identificou. A gente recebe muitas crianças, tanto com dificuldades ali que envolvem textura, quanto apresentação dos alimentos, cheiro, né, também. Então acaba que a família fica ali sem entender o porquê que tá recusando e antes gostava, né, a gente vai aos pouquinhos explicando e ajudando, né, essa família a realmente conseguir reintroduzir esses alimentos. E é importante, porque né, dos traumas nós falamos lá, né? Uma criança que vem coletando, né, colecionando ali traumas, ela vai tornar-se um adulto que vai ter uma seletividade alimentar aí e vai ter, que eu acho que é a conta mais cara, deficiência no seu organismo, no seu físico. Sim. Então, realmente é importante a gente tratar os traumas para desenvolver, eu acho legal a forma que vocês contaram, que vocês fazem, eu acho que é bacana, eu gosto muito disso, porque não adianta apenas forçar comigo. A gente precisa entender qual que é o contexto, o que aconteceu, como lidar com aquilo ali e, querendo ou não, isso vai ser um aprendizado para aquela criança e como lidar com as frustrações da caminhada dela também. Vai entender que ela vai ter que comer, porque comer faz bem. Desmistifica talvez o que ouviu do pai e da mãe, comer é ruim, comer me deixa de castigo, ou não comer, ou enfim... Eu acho que realmente a família nesse processo. Porque muitas vezes a mãe chega pra gente, meu filho não come nenhuma fruta. E como que é em casa? Você compra frutas, tem disponível? Não gosto de nenhuma fruta. E acaba também, quando a gente pensa, vamos supor, eu associo muito a minha alimentação com a minha avó. Eu passei boa parte da minha infância com a minha avó. Então, acredito que até se eu te perguntar, nossa, como que era a alimentação na sua infância? Automaticamente você associa com alguma experiência, com alguém também, né, que te ofertava alimentação. Então, algum alimento que você não gosta, provavelmente se você for investigar, não,
provavelmente teve uma experiência ali muito negativa, ou eu comi, passei mal, alguém me forçou a comer, então automaticamente isso gera ali um estigma muito forte, né? Não quero nem minha mãe chegar também perto não desse gostava, então eu alimento. também não gosto. Então Olha. é difícil, a criança ela não te ver comendo o alimento tal, ela não vai sentir, né, que ela tem que comer também. Parar do faço o que eu falo, não o que eu faço, né? Acho que realmente traduz muito isso, porque realmente, quando a gente começa a atender, e é bom a experiência do atendimento, independente de qual que seja a área, que a gente começa a ver o que realmente as pessoas estão dizendo, não estão falando. Porque essa criança, ela está falando uma coisa, mas no fundo ela está querendo dizer, opa, aquilo ali é de algo que aconteceu na vida dela. Um trauma, uma experiência negativa, ou até mesmo de visualizar o pai e a mãe não se alimentando, ele não vai querer. Ele está no direito de não querer. E às vezes ele até vê, mas às vezes pra ele não tá fazendo sentido nenhum. Então a gente tenta adaptar. Nossa, mas ele vê, eu tô comendo a fruta aqui. Mas vamos entender qual que é a dificuldade dessa criança. Não, a gente percebeu que ele não tá conseguindo porque ele não consegue organizar aquele alimento na boca e engolir. Então vamos tentar fazer dessa forma, adaptar numa textura confortável, né, que ele consiga realmente colocar alimento e saber que é aquilo que você e o papai come, só que tá diferente, e ele entender que também é prazeroso, que é gostoso. Não, agora você aprendendo desse jeito e ir modificando aos poucos, né? Então a gente tentar usar isso também. Para falar que é frescura não comer, né? Eu acho que essa fase já passou, pelo menos a nossa geração, e já entendeu que não é simplesmente frescura. A gente pode ter a gente tem vários fatores que levam aquela criança a não comer. E se a gente ficar nessa de que é frescura, a gente o maior não prejudicado é a criança. Exatamente. Eu acho que a nossa geração é a que mais está problematizando isso de frescura. Depressão, ansiedade. Acho que tudo a gente tem realmente se aprofundado, estudado mais para mostrar que não é. E que existe um caminho, né? Que a gente pode ajudar essa criança, não simplesmente falar, não, é frescura e deixar ele se resolver. Não é assim, né? A gente realmente precisa ajudar, né? E quando a gente entende que, nossa, dessa forma realmente é o melhor caminho, e das outras maneiras que estavam tentando não estava resolvendo, por que não? E realmente porque está sendo orientado, né? Legal, gente. Mais uma coisinha que eu queria falar aqui antes pra gente já ir caminhando, e já tem 1 hora que nós estamos falando. Dentro da alimentação, dentro da nutrição, dentro dos desafios que vocês foram vivenciando aí desde graduação, agora com a clínica de vocês, qual foi o maior desafio que cada uma teve nessa caminhada para chegar onde vocês estão hoje? Desafio. Acho que são vários desafios, né? Eu sinto que, para mim, né, até eu realmente entender, eu, Isadora, né, que eu poderia ajudar de uma maneira que fosse prática para as famílias, né? Porque acaba que a gente tem ali, a nutrição, ela tem muitas vertentes, né? Então a gente pensava, nossa, mas parece que esse caminho aqui não é o que eu quero seguir, não é dessa forma que eu quero trabalhar, né? Eu quero dar o meu máximo, né? Para entregar para os pacientes aquilo que eu realmente estudei, né? Então eu sinto que para mim foi a gente realmente encontrar esse caminho, de eu entender, não, é dessa forma que eu sinto prazer em ajudar, e eu também consigo ver os resultados. Então, quando eu olho a criança comendo, e a gente pula assim de alegria de verdade, porque da mesma forma que para a mãe aquilo ali era uma angústia, para a gente como profissional também, eu quero entregar ali uma atenção individualizada, né? Então, para mim, acho que o principal foi eu realmente conseguir consolidar tudo que eu aprendi, né? E falar, nossa, agora, a partir de agora, eu quero realmente dar o meu melhor, né? Entregando ali o que eu realmente acredito que vai ajudar, né? De uma forma onde eu consiga conversar com a família e ver o meu paciente ali junto comigo realmente respondendo aos meus estímulos. Então, acho que para mim foi isso, né? Eu consegui achar um caminho ali dentro de várias possibilidades que para mim fazia mais sentido. Legal. Para mim, eu acho que é porque eu absorvo muito, eu sinto muito quando eu vejo alguém em sofrimento. E aí, quando eu entrei na residência, que é assim, 12 horas dentro de um hospital, eu somatizava muito. Eu chegava em casa mal, como se fosse na minha família que estivesse um doente. Então eu tive que aprender realmente a separar a vida da Camila, Camila indivíduo, mulher, e da Camila profissional, né? Porque parece que nesse período eu me tornei só profissional, Camila nutricionista. Então foi realmente conseguir separar essas duas pessoas, né? E transformar essa dor, né, do outro, né, que eu sentia muito forte em mim, em ação.
né? Olha, eu não posso só sentir essa dor, eu preciso ajudar essa família a sair dessa angústia. Então, acho que foi nesse começo, lá na primeira residência, que eu tinha essa dificuldade. É ver uma criancinha lá na UTI sofrendo, questionando por que Deus está fazendo isso com essa criança, com essa família. Então, foi ressignificar esse momento, onde eles estão passando por isso, por um objetivo talvez maior, e o que eu posso fazer para ajudar eles a passarem por isso de uma forma mais tranquila. Então, quando eu ressignifiquei, aí eu me aproximei mais de Deus nesse processo também para entender, né? Acho que foi isso, foi o mais desafiador. Legal. Eu falo assim que todo propósito, né? Tudo que a gente vive ali se torna um propósito. E é muito bom, perdão, ver vocês desenvolvendo. Porque realmente do outro lado, né, da nossa telinha ali tem centenas de famílias aí, milhares de famílias, né, no Brasil que realmente estão vivendo um tanto de desafio que pode parecer, talvez até exagero, mas ter uma boa alimentação vai resolver muita coisa. Ter É uma a boa base, né? nutrição vai resolver muita coisa. Vai fazer meu filho internar menos. E quando ele adoecer, ele vai sair mais rápido daquele quadro. Ele não vai perder peso como em outros momentos, vai desenvolver melhor, vai crescer, vai ficar mais bem acordado, mais alerta, vai fazer mais terapias, vai render mais na fisioterapia, por exemplo. Então são vários fatores. Parabéns, meninas. Acho que Obrigada. vocês estão cumprindo um propósito muito legal, muito Obrigada. bom. Falamos aí de um tema que, para mim, especificamente, sempre me chamou a atenção, porque alimentação é muito mais do que comer. Eu sempre tive isso para mim, e eu vejo que, falando-se de uma criança especial, a Camila fechou ali com chave de ouro, realmente, uma boa alimentação nos ajuda cada família que está nos assistindo aí a caminhar, a avançar. Porque na caminhada, na jornada, estando bem nutrido, bem alimentado, essa criança ela vai conseguir Responder as Responder. terapias, né? avançar, ir para o próximo degrau, ir para o próximo desafio, que é importante. E para quem já teve um filho internado, a gente sabe que uma das dores é sair do hospital, tem que estar nutrido. Se não tiver nutrido, não tem negociação, não tem termo que você assina que você vai. Você pode ser adulto, você assina, vai. Mas a criança não. Ela fica, ela não tem liberação, e se for preciso, vai para a justiça, Exatamente. porque não pode. Então vale a pena, Alimentação é um direito. sim. Deve ser humano. Acho que é uma coisa que a gente não falou, mas que as pessoas devem saber, e aí o Estado ele tá aí também para ajudar a gente nisso, né? O governo a suprir as demandas das famílias. E que muitas vezes a gente não falou nesse tema, mas a gente vai ter que recorrer. Com certeza. Muitas fórmulas, Tem fórmulas extremamente principalmente. caras, tem talvez a família que não tem um acesso fácil a nutricionista vai recorrer, e é importante, né, esse tema também. Nutrição é uma questão não só de sobrevivência, mas uma questão de um direito que nós temos. E se você que está aí precisa de algo, você vai poder recorrer ao Ministério Público, você pode recorrer ao seu plano de saúde, mas invista. É conhecer os direitos realmente dessa família, dessa criança, né? Tem benefícios aí que realmente que são direitos nessas famílias de receberem, né? Valores aí para ter acesso à saúde, para ter acesso a medicamentos, porque nem tudo Sim. a gente consegue ganhar, né? Até terapias, né? Até as terapias. Exatamente. E esse é o desafio, né, gente? A gente mudar a mentalidade. A gente trazendo, quando a gente começou aí o nosso podcast, era para realmente trazer informação também. A gente conta as histórias aqui que talvez dá um ar de esperança para quem está do outro lado, e é importantíssimo, mas também trazer informação. Acho que no tempo que nós estamos vivendo, o excesso de informação, nós temos pouca formação. Então o desafio nosso é formar uma mentalidade correta, dar as ferramentas corretas, mostrar os acessos que cada um tem, seja na justiça, seja no plano de saúde. Todos nós temos que contribuir, e legal que vocês vieram, vocês comentaram bastante coisa, contribuíram bastante, e eu notei umas coisas aqui que eu achei interessante depois, até mesmo para trabalhar especificamente com a nossa turma aqui do Famílias Raras, trazer vocês para palestrar, para falar. Acho que um momento mais particular, acho que é legal também, isso vai ajudar a tirar dúvidas, né?
Sim. rótulos que estão aí, que a gente foi recebendo na nossa caminhada aí, algumas inverdades que se tornaram verdades. Então, eu acho que esse é um dos nossos propósitos. E antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem para cada um que está nos assistindo, para cada um que vai nos assistir, uma mensagem. Uma mensagem de inspiração, uma mensagem de alerta, o que tiver no coração de vocês aí. Primeiro eu quero agradecer, né, quem ficou até o finalzinho aí assistindo com a gente, e dizer, né, que por mais que esteja um momento desafiador, né, em relação à nutrição da criança, né, dizer que tem esse caminho, né, que a gente pode ajudar, e também se a família tiver identificado com algum ponto que a gente trouxe aqui, né, que é importante ela realmente receber essa orientação, né, então a gente fica disponível aí nas redes sociais, no WhatsApp, para poder conversar com essas famílias, para poder explicar, né, como é esse atendimento que a gente consegue dar uma atenção maior também. Eu queria deixar, assim, não ligado totalmente à nutrição, né? Porque a maioria das famílias que a gente recebe, elas vêm cheias de culpa, né? Com uma sobrecarga gigante que às vezes os amigos colocam, a família coloca. Ah, mas seu filho não tá comendo. Ai, por que você não faz isso, não faz aquilo? A gente fala muito isso nas consultas, que a gente sabe que as famílias fazem o melhor para os filhos. O que é possível, o que é impossível às vezes. Então, que as famílias não se culpem, né? Que fiquem tranquilos que eles estão fazendo certo. E que se tem alguma dúvida, procurar, né? A gente, os outros profissionais, para que realmente torne essa jornada um pouco mais leve. Que legal. Deixa o arroba de vocês aí para a turma seguir. O nosso arroba no Instagram é @equipevitaminar. Acompanhe a gente lá, a gente posta vários vídeos legais, divertidos, receitinhas, dicas, né? Falando em vídeo legais, gente, vocês não vão sair sem cantar a musiquinha. Achou que ia esqueci, né? Tá aqui não tá, música. Música. Sopa do neném. Então, o que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem melancia? Melancia aqui na equipe veterinar. Que legal, gente. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo assim, empenho, carinho, cuidado de vocês. E eu creio que vamos bater mais papo, vamos ter mais parcerias juntos aí. Fiquem sempre à vontade para estar com a gente aqui, conta com a gente. Vamos fazer com que esse podcast chegue ao maior número de pessoas para poder realmente ajudar. Como nós falamos, a alimentação ele é a base de tudo. Então, que vocês possam continuar ajudando aí o máximo que vocês conseguirem aí, que a Vitaminar cresça, expanda, tem aí várias filiais aí para poder ajudar realmente, cumprir o propósito. Eu creio que vocês entenderam o propósito. Acho que a beleza do empreender é exatamente isso. Qual é a dor que eu resolvo? Sim. Nossa, quando eu descubro a dor que eu resolvo, eu vou, além de ajudar, eu vou prosperar, vou crescer, realizar os meus sonhos também profissionais e empresariais. Então, parabéns, sucesso para vocês aí. E você que está aí com a gente, não deixe de curtir o nosso episódio, compartilhar. Vamos ajudar com que esse episódio toque aí, ou chegue, melhor dizendo, ao maior número de pessoas e possa contribuir. Você acompanhou, você viu as dicas que foram dadas, os insights que foram passados pelas meninas aqui, os cuidados e tudo mais. Então vamos fazer, segue elas lá no canal, delas também lá no Instagram, acompanha os vídeos, compartilha, porque conteúdo que traz formação, a gente precisa de replicar, a gente precisa fazer multiplicar, porque isso pode ajudar, pode tirar dúvidas de quem está do outro lado, um amigo, alguém que talvez você menos espera, que está passando por um desafio, e ele vai ter ali uma formação que vai ajudá-lo a resolver aquela demanda e avançar. Então nos ajude. Nosso próximo episódio, nós estamos vindo também com outra família para contar sua experiência, outros profissionais. Então nos ajude aí a compartilhar e aguardamos vocês no próximo episódio, que logo vai estar aí no nosso canal. Fique com Deus, Deus abençoe.